a nossa gravação. Vamos continuar a nossa fala sobre teoria da ação. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos a todos, né? Já apareceu aí para você no chat que a gravação foi iniciada. Então vamos lá. Também uma outra informação importante, que era para eu fazer antes de gravar, mas agora vai ficar na gravação mesmo. As aulas aqui do Teams, elas serão todas gravadas, só que elas são aulas maiores, porque nós não temos aquela limitação dos 40 minutos. E elas vão ser colocadas no YouTube, na playlist de cada professor. Você já observou que cada professor tem uma playlist atrelada à disciplina e turma. Então, existe uma playlist lá de segundo ano, Direito Processual Civil, professor Tiso, noturno. É onde vai estar a aula de vocês. Parece que vai ter uma pessoa para fazer isso. Não vai mais ser a gente que vai colocar esses vídeos no YouTube. Então aí eu não consigo te falar se é isso mesmo, se não é, porque às vezes pode dar uma demoradinha para subir, mas vai subir, vai estar lá. A gente vai se adequando conforme as coisas forem acontecendo, beleza? Então vamos lá. Peço que você me ajude só na identificação de onde nós paramos, né? Que é muito comum, um monte de aula, um monte de disciplina, a gente acabar se perdendo. Na minha ideia, na minha cabeça, nós fomos até causa de pedir. É isso mesmo? Nós terminamos causa de pedir? Só preciso que vocês me respondam isso. Se a gente já começa hoje pedido ou se nós temos que concluir causa de pedir. Alguém tem aí anotado, por favor? No meu, o senhor começou um pouquinho o pedido. Comecei um pouquinho pedido já. Ok. No meu, sim. Beleza. Verdade, eu falei sobre ultrapetita, né? Extrapetita e infrapetita, né? Sim. Tá. Beleza, já me localizei, então. Muito obrigado. Então, só vamos retomar daí e ainda, né, e a partir de então damos sequência ao nosso conteúdo. Mais uma vez, qualquer dúvida, não tenha receio. Me manda. E se por acaso você acabar ficando com receio, me manda depois no WhatsApp, me manda no privado, não tem problema nenhum. Nós estamos estudando elementos da ação. Já vimos partes como nosso primeiro elemento da ação. Vimos também a causa de pedir, o segundo elemento da ação. E só comentando aqui com vocês, retomando, o material está aí exposto para você também acompanhar. A causa de pedir ela é verificada no artigo 319, inciso 3 do CPC, ou seja, causa de pedir é a demonstração dos fatos e também dos fundamentos jurídicos. Então, sempre que você falar ou ouvir falar sobre causa de pedir, isso significa fato e fundamento jurídico. É um elemento indispensável para uma petição inicial. Se eu tenho uma petição inicial sem causa de pedir, essa petição ela vai ter que ser emendada, que é aquilo que a gente comentou de corrigir a petição inicial, né? E se ela não for corrigida, ela será indeferida, o processo vai ser arquivado. Na verdade, a ausência de qualquer um desses elementos, tanto parte, causa de pedir ou pedido, pode gerar o arquivamento do processo, se não corrigido. Estabelecido pelo juiz, né? O juiz vai intimar a parte, o autor, para que ele corrija a petição. Professor, seu telefone, seu microfone está ficando mudo. Oi? O seu microfone está ficando mudo às vezes. Então, tá aparecendo aqui para mim que alguém tá me mutando, mas aí eu nem sabia que isso era possível. E aí eu tô desmutando, sabe? Eu vou ficar acompanhando. Se eu verificar que tá continuando essa situação, aí eu paro de falar e retomo a partir disso. Beleza? Agora, calma aí, gente. Ok. Voltamos aqui. Deu um pequeno tilt aqui. Richard, é isso aí que está acontecendo mesmo. Mas, enfim, acho que já está regularizado. Vamos dar sequência. Qualquer coisa, vocês vão me avisando. Então, nós vimos que
O juiz vai intimar o autor para emendar a inicial, corrigir a inicial, e se ele não corrigir, nós teremos como consequência o indeferimento da petição inicial, que é a sua extinção. Bom, vimos então que a causa de pedir é isso, né? Fato e fundamento jurídico, e que nós temos uma outra nomenclatura, que é a chamada causa de pedir remota e a chamada causa de pedir próxima. Bom, quando a gente fala de fato, os fatos, ou seja, a história, podem também ser chamados de causa de pedir remota. E os fundamentos jurídicos, a demonstração de onde no direito está previsto, né? Qual é o artigo, qual é a lei, isso a gente pode chamar também de causa de pedir próxima. E assim, nós chegamos então ao nosso terceiro elemento da ação, terceiro e último elemento da ação, que é o pedido. O que é o pedido? E nós comentamos na aula passada que pedido é o núcleo da petição inicial, ou seja, é aquilo que de mais importante uma petição inicial possui. Quando eu falo em pedido, gente, eu estou me referindo à demonstração daquilo que se busca, o que o autor deseja, qual é o seu objetivo, qual a sua intenção por meio do processo, o que ele quer conquistar, o que ele quer receber, o que ele quer ter reconhecido, por exemplo. Isso é a ideia de um pedido. Também está colocado para você a figura do bem da vida buscado. Pedido também representa o bem da vida buscado. Ok, e aí? Nós terminamos a conversa da aula passada falando que o pedido ele é tão importante que ele vincula, ele limita a prestação jurisdicional. Então, a maneira como o juiz vai se comportar no processo, no sentido de o que ele vai poder conceder ou não por meio do processo, na sua sentença, isso estará limitado pelo pedido. É o autor que dita o ritmo do processo, de certa forma, sabe? É o autor que fala de que maneira a banda vai tocar. Porque o autor, quando faz o pedido, ele está dizendo para o juiz qual é a amplitude do que ele deseja. E o juiz, ao analisar aquele processo, não pode fugir dessa amplitude permissiva verificada no pedido. E nós temos, para demonstrar essa regra, 2 artigos colocados no seu material. Artigo 141 e também artigo 492. Para a gente dar uma lida rápida sobre isso, nós temos lá: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz tem que decidir o mérito, e lembra que nós falamos lá atrás que mérito é pedido, tem que decidir o pedido, tem que decidir a razão de ser do processo, dentro dos limites propostos pelas partes. E ele é proibido de apreciar algo fora daquilo que foi apresentado, daquilo que foi requerido pelas partes. 492. É vedado, ou seja, é proibido ao juiz proferir decisão, ou seja, decidir de maneira diversa da que foi pedida. Então, o juiz não pode julgar de forma diferente da forma que foi pedida. Não quer dizer que o juiz é obrigado a julgar de acordo com o pedido, não é isso. Mas o juiz não pode fazer um julgamento completamente dissociado, sem sentido, com aquilo que foi pedido. Bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Bom, nós temos aqui no artigo 492 algumas previsões muito importantes, e dessas previsões, aliás, das previsões contidas nesses 2 dispositivos, nós extraímos 3 tipos de decisões que são decisões problemáticas. Nós estamos agora diante de sentenças ou decisões que são erradas e que devem ser corrigidas, que devem ser retiradas da lógica do processo, né? Do próprio processo em si. Então, aqui nós estamos diante de uma classificação de decisões judiciais erradas, que precisam de correção, porque elas possuem, em um caso, problemas para ser ajustados ou até mesmo uma circunstância de nulidade. Quais são as sentenças, os tipos de sentenças, ou melhor dizendo, os tipos de decisões problemáticas que nós temos? Nós temos a sentença ou decisão ultra petita,
sentença ou decisão extra petita e sentença ou decisão infra petita. 3 tipos. O que é uma sentença ou decisão ultra petita? É aquela que ultrapassa os limites verificados pelo pedido. Mais uma vez, se eu olho o caput do artigo 492, isso fica muito claro. Olha o que diz lá, logo após a vírgula. Bem como condenar a parte em quantidade superior. O que quer dizer quando o juiz condena o réu a pagar algo superior ao que foi pedido? Ele está ultrapassando o limite do pedido. Nós precisamos entender, pessoal, que quando o autor formula um pedido, e o pedido hoje precisa ser identificado, e ele coloca ali um valor, ele está colocando o limite máximo. Ao identificar um valor de condenação, o autor está dizendo para o juiz, essa é a margem máxima pela qual o senhor pode chegar. O senhor não pode passar disso. É isso que fala o 492. É vedado ao juiz condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Quando eu falo de sentença ultrapetita ou decisão ultrapetita, eu estou falando em uma decisão que ultrapassa os limites do pedido, ou seja, que vai além. Que é o caso, o exemplo de condenar a parte em valor superior ao valor pedido. Isso não pode. Extra petita é aquela decisão que concede pedido estranho, que concede objeto estranho. Pedido estranho não. É aquela decisão ou sentença que concede objeto estranho ao que foi pedido. E aqui também está no 492, quando ele diz assim, condenar a parte em quantidade superior, ultra petita, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A pessoa pediu um carro e o juiz condena a parte a entregar uma moto. Isso é uma decisão extra petita, ele não pediu uma moto. Então ele não está indo além do pedido, porque quando ele vai além, ele dá aquilo que a pessoa pede, só que dá mais. No extra petita, ele dá outra coisa, algo que nem sequer foi colocado como pedido. Então aqui nós temos que tomar esse cuidado no que diz respeito à diferença entre ultra petita com extra petita. E aqui eu sempre bato nessa tecla, porque por mais que isso possa parecer simples, é muito comum a confusão, muito mesmo. Então, na decisão ultra petita, o juiz dá aquilo que a parte pediu. Ele realmente concede aquilo que foi pedido, só que ele concede mais do que o que foi pedido. Na extra petita, ele está concedendo algo que não foi pedido, algo diferente. Por isso que a gente faz a associação do extra petita com algo estranho, ok? E aí chegamos na infrapetita, que também pode ser chamado de sintrapetita. Infra ou sintrapetita são sinônimos. O que é sintra ou infrapetita? Isso é decisão omissa. E aqui, pessoal, pelo amor do que for sagrado para a sua existência, grava que infra e sintrapetita é decisão omissa, porque como é comum a pessoa escrever que infra ou sintrapetita é quando o juiz dá menos do que foi pedido. Mais uma vez, voltamos ao 492. Ele é proibido a dar mais. Em nenhum momento o 492 diz que é vedado ao juiz dar menos. Ele pode dar menos, porque ele pode, inclusive, não dar. Por exemplo, quando o juiz julga improcedente. Eu peço para que o juiz reconheça a minha propriedade sobre determinado objeto. E o juiz julga improcedente o meu pedido. Ele não deu o que eu pedi. Ele pode fazer isso? Pode. Desde que ele tenha elementos e fundamente a decisão, ele pode fazer. Então o juiz pode dar menos. Não tem problema nenhum. Claro que eu posso recorrer. Isso aí é uma outra discussão. Mas a sentença, ela não tem problema pelo simples fato dele dar menos do que eu pedi ou não dar o que eu pedi. Isso não significa por si só que a sentença tem um problema, tem um vício. Pode significar que eu não concorde com o juiz, isso é uma outra questão, mas não que a sentença tem vício, que ela precisa ser corrigida. Então, infra ou sintra não é dar menos do que foi pedido, é uma decisão omissa. Então, eu coloquei ali pedidos e o juiz simplesmente não se pronuncia sobre um ou outro, ou vários pedidos. E ele o faz porque esqueceu. Tanta coisa na cabeça, nós temos petições e eu já vi, infelizmente, eu espero que vocês não tenham esse tipo de costume, porque isso é horrível, petições de
80 páginas, petição inicial. Isso não tem o menor sentido, isso nunca vai ser lido. Tem muito. Você pega uma vara, qualquer vara civil aí de cidade pequena, o juiz tem 7, 8 mil processos nas costas para tocar sozinho. Ele não vai ler uma petição inicial de 80 páginas. Isso não existe, isso é uma besteira. Isso é perda de tempo sua para fazer uma petição, e além disso, você vai ser mal visto, inclusive, de ser um mala sem alça que acha que escrever bastante significa alguma coisa. Então, cuidado. Escreva o necessário. Tiso, Oi. boa noite de novo, te Oi. atrapalhando. Chama a Imagina. Duda aí, que ela tá tentando entrar e ela não tá conseguindo fazer, Mas como por é que eu favor. chamo ela? Aqui no seu lado tem como convidar uma pessoa aqui. Tá, convidar alguém. O que eu escrevo aqui? Duda, ela já vai aparecer aí. Duda Nicolete 1? Isso. Pronto. E daí agora tenta Duda Nicolete 10, porque ela tem 2 e-mails. O Lete é com 2 T's, 2 L's. Isso. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Eu vou te mandar aqui, tá? O outro e-mail dela aqui. Não, com 2 T's, já vi aqui. Duda Nicolete 10. 10. Arroba o quê? Gmail também? É Hotmail esse. Hotmail.com. Tá. Ele deu que não localizou. Estranho. Ó, vou mandar para você que é underline, tá? Tem underline? Mandei aqui no chat para você. Calma aí. Deixa eu ir pro chat. Ah, tá. Underline. Tá, beleza. Eu já comecei Agora umas apareceu. 10 vezes. Mandei também. Comecei umas 10 vezes a reunião, entrava eu e ela. Eu falei, gente, que eu tô... Não, mas ó, mandei para os dois. Aguardo ela entrar, não tem vamos ela. problema. Não, Mas ela pode. vai aparecer para eu liberar ou ela aparecer. entra sozinha? Vai aparecer? Só você mandar para ela aí, vê lá embaixo, ali, para ingressar na reunião. Tem ali embaixo, tem as pessoas que estão aguardando, não na sala de espera, mas que estão ali, estão online aguardando. Tá bom? Tá, não encontrei, mas ela vai aparecer. Tá, vou aguardar aqui, senão eu me perco. Mas Tá. Até mais. Obrigado. Até. Vamos lá. Vamos lá. Ih, gente, calma aí que eu fiz bobagem. Ingressar. Tá, voltei. Nada, né? Cadê? Bom, como a gente está falando de algo que a gente conversou, eu vou continuar, porque daí ela vai retomar a partir de coisas que nós não conversamos, né? Estamos aí só dando uma revisada geralzona sobre aquilo que foi já objeto da nossa análise. Então, pode acontecer na decisão infrapetita, na verdade é o que vai acontecer na decisão infrapetita, o juiz tem tanta coisa para analisar e alguma coisa ficou de fora. Então foi pedido tanta coisa que alguma coisa que foi colocada lá foi deixada de lado. E aí nós temos essa figura da omissão. Nesse caso, o juiz não se pronuncia sobre um ou alguns dos pedidos que foram formulados. Isso é uma decisão infrapetita. Nesses casos, é possível que a parte peça para que o juiz faça a correção. Existe um mecanismo processual que é um tipo de recurso que você estuda, você vai estudar recurso no ano que vem, esse recurso se chama embargos de declaração. Os embargos de declaração, um dos objetivos, tem mais de um objetivo, mas um dos objetivos é sanar omissão, ou seja, fazer com que o juiz supra uma omissão, que ele responda e sane uma omissão ali verificada. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não sei se ficou alguma coisa para trás que você, porventura, queira perguntar, alguma dúvida ou peculiaridade sobre infrapetita, extrapetita ou ultrapetita, enfim, qualquer coisa me fala, tá bom? Também peço um favor para vocês que são da sala, para mim não apareceu em momento algum
a Maria Eduarda Nicoletti tentando entrar. Alguém poderia, por gentileza, mandar uma mensagem para ela para saber se ela está tentando? Porque daí eu fico amarrado, né? Se eu continuo, se eu não continuo. Obrigado, Richard. Por favor, manda para ela e me responda, por gentileza, como que tá a situação dela lá. Porque aquela outra hora que ela entrou, apareceu normalzinho o pedido dela para acessar. E agora não está aparecendo. Enquanto a gente aguarda aí um posicionamento, né? Quero só para a gente fechar esse ponto e já iniciar os requisitos do pedido. Olha esse parágrafo que eu deixei para você. Todas essas hipóteses dão ensejo à oposição de embargos declaratórios. Eu coloquei no inciso, na nota de rodapé número 2, né, o artigo 1022, que fala desse recurso chamado embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles têm esse objetivo de corrigir a decisão problemática. E se ela não for corrigida, eles vão dar margem para uma outra hipótese recursal, que daí vai depender do tipo de decisão. Você vai estudar tudo isso no ano que vem, né? Tem a possibilidade de uma apelação, de um recurso especial, enfim. Cada recurso tem a sua hipótese de cabimento. Isso tem um nome, a gente chama de error in procedendo, tá vendo aqui, ó? Vou destacar para você. Error in procedendo. Pessoal, deixa eu parar um pouquinho. Isso é matéria do ano que vem de vocês. Mas é importante eu já explicar isso para você desde agora. Apareceu para mim Maria Eduarda Nicoletti levantando a mão? Ou eu estou muito doido? Se apareceu, conseguiu? Acho que ela Prof, conseguiu eu e consegui, aprendeu. desculpa. Imagina, não tem problema nenhum, capaz. Ah, aprendeu até a levantar a mão, viu, Wesley? Deu certo. Aí, muito bem, bem-vindo, é isso aí. Vamos agora dar Obrigada. continuidade. Beleza. Obrigado, Richard. Vamos continuar aqui. Pessoal, olha o que eu coloquei ali para você, que essas modalidades de erros ou de vícios na decisão, elas são chamadas de error in procedendo. Quando nós temos uma decisão judicial que pode ter um recurso, que pode ser questionada por um recurso, toda vez que nós apresentamos um recurso, na verdade, tecnicamente, né, a gente vai ver que cada tipo de medida processual que eu tomo, eu tenho um verbo atrelado a ela. Recurso, o verbo é sempre interpor. Então, existem manifestações do juiz que cabem, que permitem interposição de recurso. Só que nós teremos algumas manifestações que não permitem interposição recursal. Por exemplo, despacho, via de regra, não permite recurso. Agora, sentença, acórdão, decisão interlocutória, permite recurso, via de regra. Vocês vão ver tudo isso no ano que vem. Só que toda vez que eu interpuser um recurso, esse meu recurso ele vai se basear, entre inúmeras outras coisas, em uma ou outra constatação, que é, houve erro em procedendo ou houve erro em judicando. Vou escrever isso para você no chat. Então, nós temos dois tipos de vícios das decisões judiciais, dois tipos básicos de vícios. Então, vou colocar tudo isso para você. Por que isso não está no seu material dessa forma? Porque não é necessariamente a nossa matéria, mas é interessante você já saber disso. De vícios das decisões judiciais. Ok para você. Então, o tipo 1 é o error in, tipo 1 aqui saiu um ponto de exclamação. Procedendo. Tipo 2, error in judicando.
A gente vai ler iudicando. Qual que é a diferença entre erro em procedendo e erro em iudicando? Erro em procedendo é erro de procedimento. Então, o 1 significa erro de procedimento. Então, nós estamos falando de um erro de conduta, de um erro na estrutura formal, erro de estrutura da decisão. E o que é erro em iudicando? É um erro de julgamento. Então, o 2 significa erro de julgamento. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui nesse erro em iudicando? É um erro, na verdade eu estou dizendo que está errado, não quer dizer que esteja, tá? É um erro na interpretação e aplicação da norma jurídica. Já vai entender isso. Olha aqui, quando eu quero questionar, porque nós temos que entender isso, e eu já estou antecipando algumas coisas do professor Ricardo Bruno que vem. Quando eu quero questionar uma decisão, e eu faço esse questionamento por meio de um recurso, nós temos vários recursos. Os recursos começam a ser previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, e eles vão até o 1056, 1058, por aí, nós temos previsão recursal. Todos os recursos do processo civil do CPC estão no 994. Nós temos ali uma lista de recursos. Então, os recursos eles servem para a gente poder questionar decisões judiciais. Esse é o grande objetivo do recurso, questionar. Só que esse questionamento, ou ele é baseado no erro em procedendo, ou ele é baseado no erro em iudicando. Ah, professor, como assim? Porque para eu questionar uma decisão judicial, eu só questiono ela por duas coisas. Ou eu questiono porque o procedimento está completamente errado, a decisão possui um vício, não se respeitou a estrutura, o juiz não conduziu de maneira adequada, e aí eu tenho um erro de procedimento mesmo. O procedimento é aquele caminho do processo, não se respeitou as etapas, por exemplo. Sentença tem requisitos. Para a sentença ser válida, não se respeitou os requisitos da sentença. Isso é erro de conduta, erro de procedimento. Essa é a primeira forma de eu questionar uma decisão. E a segunda forma de questionar uma decisão? Formalmente falando, a decisão é perfeita. Respeitou todos os aspectos formais, mas o juiz julgou errado. Deu um dano moral muito baixo, isso não é adequado. Ele interpretou mal a norma jurídica. Então, aqui não é um vício formal. Aqui é uma discordância da maneira como o juiz interpretou a norma. Isso é erro em iudicando. Eu estou questionando o julgamento feito pelo juiz. É só essas duas formas que nós temos quando se interpõe um recurso. Essas três formas, essas três modalidades de sentenças problemáticas ou de decisões problemáticas, extrapetita, ultrapetita e infrapetita, são exemplos de erro em procedendo. Porque aqui eu não estou necessariamente discordando da maneira como o juiz julgou, da maneira como ele aplicou a norma. Então, por exemplo, eu pedi 10 mil reais de indenização, o juiz me concedeu 15. Então, aqui eu não tenho um problema em relação à maneira como ele interpretou a norma, só que o problema está porque ele me deu mais do que eu pedi. E a outra parte é óbvio que vai questionar. Então, nós temos esse detalhe. Olha, que bom, Letícia, que bom, seja bem-vinda. Então, nós temos esse detalhe. Essas três modalidades que nós vimos, inclusive na aula passada, são exemplos de erro de procedimento. Não estou discutindo a interpretação legal dada ao caso. Estou discutindo a maneira como se conduziu a decisão. Então, a decisão é errada, porque ela dá alguma coisa que não foi pedida, ela dá algo que, mais do que foi pedido, ela é omissa, ela só precisa de ajuste. Certo? Agora, no erro em iudicando, eu não concordo com o julgamento. Para mim, o juiz julgou errado, julgou mal. É um absurdo a maneira como ele julgou o processo. E aí eu quero que a decisão seja reformada, eu quero que o tribunal modifique a decisão. Então, nós temos aí essas duas situações. Beleza? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Preciso repetir alguma coisa?
alguma coisa ficou um pouco confusa, um pouco perdida, pode ser honesto. A gente está aqui para fazer você entender. E se você não me falar que não entendeu, que ficou um pouco perdido, não tem como saber. Então, me diga se você ficou um pouco aí no escuro em algum ponto. Tudo certo? Sendo assim, sigamos. Requisitos do pedido. Jovem, o pedido ele tem 3 requisitos. Quais são os requisitos do pedido que nós temos? O pedido ele tem que ser certo, ele tem que ser determinado e ele precisa ser coerente. Então, quando você pensar em pedido, que é aquilo que a pessoa busca, é muito importante que ele preencha, que ele respeite esses 3 requisitos. O pedido precisa ser certo, determinado e coerente. Onde nós verificamos esse tipo de previsão? A certeza quanto ao pedido está no artigo 322 do CPC. Olha o que diz o artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Quando a gente pensa em pedido certo, o pedido precisa dizer exatamente o que a pessoa quer. Então, no que diz respeito à natureza do seu pedido, ele tem que ser certo. Quando a gente fala em pedido certo, nós estamos falando de pedido identificado ou pedido expresso. Está até colocado aqui para você, né? Certo. Pedido certo é pedido expresso. A pessoa tem que dizer o que ela quer. Então, o que você deseja? Então, eu desejo que o réu seja condenado a me pagar uma indenização em dinheiro. Isso é um pedido certo, é um pedido expresso, é um pedido claro. Eu quero que o juiz, que Vossa Excelência condene o réu a me entregar um carro. Eu quero que Vossa Excelência reconheça que eu sou o proprietário daquela casa. Isso é pedido certo, é pedido expresso, que diz o que a pessoa quer. E aqui nós temos parágrafo 1º, né? Quando se pede algo, juros legais, correção monetária, sucumbência, honorários advocatícios, isso tudo se presume no pedido. Então, vamos imaginar, aqui é uma situação importante. Se o autor, no seu pedido, não pede condenação de sucumbência, só uma pergunta, pessoal. Você está no 2º ano, talvez isso não é claro para todo mundo. Você sabe o que é sucumbência? Isso é claro para você quando eu falo sucumbência? Porque se para você não for claro quando eu falo sucumbência, ótimo, isso mesmo, Richard. Você precisa saber. Não, beleza, vamos explicar isso. Só vou te avisar algo, porque eu comentei isso com alguma turma, eu não lembro se foi com vocês. Eu vou terminar teoria da ação, e assim que eu terminar a teoria da ação, o que a gente vai fazer? Eu vou separar uma aula. Talvez a gente não use a aula toda, mas eu vou abrir o Projude com vocês. Então como a gente consegue compartilhar a tela, então eu quero mostrar para vocês um processo, para que vocês verifiquem como é. Tem gente que já sabe o que é uma petição inicial, mas tem gente que nunca viu uma na vida. Então, como que aparece um processo? Como que isso aparece no Projude? Então, eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, mostrar uma petição inicial, mostrar uma contestação, para a gente verificar cada um desses elementos. E aí entender quais são as partes desse processo, qual é a causa de pedir aqui, vamos conversar sobre isso. Então, isso vai acontecer no máximo até semana que vem, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, só esperar a gente concluir esse conteúdo. Vamos lá, sucumbência. É isso aí, porque quando a gente faz estágio, né, que o Hugo está colocando, a gente tem muito acesso a isso, mas tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de fazer estágio agora. E talvez muito o processo, a matéria de processo acaba sendo muito abstrata para quem não tem contato com a prática. Então, vamos aproveitar que a gente está tendo essa facilidade, né, da internet para aproximar essa prática de vocês. E aí as coisas vão ficar mais simples, vocês vão perceber isso, fiquem tranquilos. Vamos lá, sucumbência, para você entender. Pessoal, quando a gente pensa
em honorário de honorários advocatícios, primeira coisa, o que é honorário advocatício? Honorário é a forma de se remunerar o advogado, honorário advocatício. Normalmente, quando você contrata alguém, a gente chama de honorário a verba que é paga para custear o serviço dessa pessoa. Então, o termo honorário não é um termo exclusivo do advogado. Honorário é o nome que a gente dá para a verba de custeio de um profissional que está prestando algum serviço. E aí, para o advogado, a gente chama de honorário advocatício, certo? O que acontece? Existem tipos de honorários. Então, nós temos os honorários contratuais. E o que são honorários contratuais? É aquele valor que o advogado firmou com o seu cliente no contrato de honorários. Então, quando uma pessoa procura o advogado no seu escritório, é comum que se estabeleça ali um valor pelo serviço. Então, o advogado, eu cobro tanto para fazer isso. Isso é o honorário contratual, porque é o valor contratado que vai ser pago pelo serviço prestado. Então, esse honorário contratual pode ser um valor fixo. Então, eu cobro R$ 2.000 para fazer um divórcio, por exemplo. Valor fixo. Pode ser um percentual. Eu cobro tantos por cento sobre o êxito. Então, vai depender muito do processo. Então, se é um processo em que se tem uma expectativa de recebimento de dinheiro, é comum cobrar porcentagem sobre o valor que a pessoa vai receber. Agora, se é um processo que não tem nenhuma expectativa de recebimento de dinheiro, normalmente se cobra um valor fixo. Pensa em uma ação de guarda. A pessoa não vai receber grana. Então, aí você cobra um valor fixo. Ou você pode fazer as duas coisas. Então, vamos imaginar que é uma ação de indenização. Você pode fixar, porque você está livre, é contrato. Você pode falar assim, eu quero 20% sobre o valor do êxito. Então, se você ganhar R$ 20.000 de indenização, eu ganho 4. E assim, sucessivamente, né? Mas eu posso também colocar, olha, como é uma ação de risco, não dá para a gente ter certeza que você vai ganhar. E advogado que presta não promete resultado, porque não tem como a gente se comprometer com resultado. A gente se compromete em prestar o melhor serviço possível. Mas não tem como eu olhar para o cliente e falar, não, é certeza que você vai ganhar. Isso não existe. E aí, às vezes, você cobra para entrar e também cobra um percentual, porque existe um risco. E tem gente que cobra um percentual e assume o risco. Se perder a ação, trabalhou de graça. Aí vai de cada um, a pessoa faz o que ela quiser. Exatamente, Gustavo, não existe causa-ganho. Existem causas que são tranquilas, por exemplo, se eu vou ingressar com uma ação de divórcio, o divórcio vai sair. Porque essa história que a gente escuta muito, até hoje, eu escuto demais. Porque ele não quer me dar o divórcio. Isso não existe. Se uma parte não quer mais ficar junto, isso já é suficiente para o divórcio existir. Ninguém fica casado sem querer, sem desejar estar casado. Então, essa história de não vou dar o divórcio é uma bobagem. Então, uma ação de divórcio, é claro que o divórcio vai acontecer. A não ser que ela desista, que ela volte com a pessoa, que é algo bastante comum de acontecer, inclusive. Sim. Lembra qual é o conceito de direito potestativo? E quem és tu, criatura? Carol. É Carol? E Gil é de Giovanni, Giovana, enfim. Giovana, muito bem, muito obrigado. Direito potestativo é aquele direito em que eu estou obrigando o outro a se submeter à minha vontade. Então, nós temos essa situação. Então, nesses casos, a ação acaba sendo muito mais garantida. Exatamente nessa ideia, Giovana, muito bem. Mas, normalmente, ações indenizatórias, elas não são ganhas. Tem algumas que são mais fáceis do que outras, mas falar que é certeza que você vai ganhar, isso não existe. Então, às vezes, você cobra para entrar e depois cobra um percentual sobre o êxito. Agora, se você advoga para o réu, ele vai ter que pagar. Como é que você vai cobrar sobre o êxito, né? O que eu já fiz dentro dessa estrutura de honorário contratual, fiz e faço uma certa frequência. Eu tenho algumas ações em que a parte ela deve, mas ela não deve tudo que está sendo cobrado. Então, assim, a pessoa o credor está cobrando um valor X.
ela sabe que ela deve, mas ela deve muito menos do que isso. Existe uma irregularidade, uma ilegalidade na maneira como se atualizou o valor. E aí eu tenho algumas ações desse tipo, em que a minha discussão é para reduzir o valor devido. Só que a pessoa vai continuar devendo. Então ela não vai receber nada, ela só vai pagar menos. E aí, como que eu cobro? Eu cobro uma parte para entrar e também um percentual sobre a diferença que eu consegui reduzir. Então, um exemplo, ela está sendo cobrada em 50 mil e eu consigo reduzir para 10 mil o valor final da dívida. Então, sobre 40 mil eu cobro um percentual, que é um percentual sobre o êxito que a gente considera, o quanto que a gente consegue reduzir. Então, aí você vê a maneira como você acha que é pertinente fazer a cobrança. Não tem grandes dificuldades no honorário contratual. Tá, eu vou chegar nessa questão do sucumbencial. Até o momento, isso não é sucumbência. Isso é honorário contratual. O honorário contratual é o honorário que o seu cliente paga para você. Onde entra a sucumbência? A sucumbência é o honorário que o advogado recebe da parte que perdeu. Então, vamos pegar isso na prática. Então, imagine que eu ingresso com uma ação com a minha tese e o réu contrata um advogado e também vai apresentar a tese dele. Eu recebo o honorário contratual do meu cliente e o advogado do réu vai receber o honorário contratual que ele estabeleceu com o cliente dele. Está tudo tranquilo. O que vai acontecer? Quando eu tenho um processo, vai ter uma parte que vai sair vitoriosa e a outra parte não. A parte que perder a ação paga honorário de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Então, o advogado ele vai receber duas vezes. Se o advogado sai vencedor em um processo, a parte que ele representa sai vencedora, ele recebe o que ele combinou com a parte dele, né, com o seu cliente, mas ele também recebe da parte que perdeu. Então, o juiz fixa, o honorário de sucumbência é fixado pelo juiz. Então, o juiz vai fixar um valor para que o réu, na verdade, o perdedor, pague para o advogado do vencedor. Isso é honorário de sucumbência. É o advogado é o honorário pago pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Tá? Então, é uma situação que aconteceu recentemente. Tem um processo que a gente cuida há alguns anos, na verdade, desde 2017, contra o Banco do Brasil. E houve os honorários contratuais do cliente que foram pagos. E aí, nesse nosso processo, ele foi sentenciado agora, coisa de 15 dias, e vencemos a ação. Então, além disso, o juiz determinou que o banco, que é o réu, pagasse para nós, advogados do autor, honorário de sucumbência, e colocou lá um percentual sobre o valor da causa para ser pago pelo banco para nós. Isso não tem nada a ver com o nosso cliente. Então, quando você sai vitorioso de uma causa, você vai receber do seu cliente normal, porque isso faz parte do contrato, mas você tem um plus, que é o recebimento da parte vencida, da parte que você derrotou. Então, isso é sucumbência, tá bom? Tem outras peculiaridades, mas isso vocês vão estudar mais para frente. Mas a ideia de sucumbência é essa: é o valor pago pela parte derrotada para o advogado da parte vencedora. A sucumbência é do advogado, não é da parte. E isso é um problema, pessoal. Nossa, se vocês soubessem como isso é um problema. Porque quando a parte derrotada deposita o valor, vamos imaginar assim, o réu foi condenado a pagar 10 mil reais. E o juiz fixou como honorário de sucumbência 10% do valor da condenação. Então, é 10 mil reais para o autor e R$ 1.000 para o advogado de sucumbência. Só que o réu, quando a parte vencida, né, derrotada, ela deposita isso numa conta só. E o alvará para fazer o saque é um alvará só, por valor todo. E para você explicar que esses R$ 1.000 não é do cliente, é seu. Porque daí ele acha que esses R$ 1.000 é dele, que você tem que
dá para ele, aí você só vai receber o percentual sobre os 11 nesse exemplo, sabe? Então, vamos imaginar que eu tivesse combinado com o meu cliente que eu ia receber 10% do êxito. Esse é o meu honorário contratual. Aí, o juiz condena o réu a pagar para o meu cliente R$ 10.000. 10% de R$ 10.000 é 1.000. Só que daí, ele, além dele condenar o réu a pagar R$ 10.000, condenou o réu também a pagar 10% de honorário para mim, que é a sucumbência. Então, 1.000 do meu cliente mais 1.000 do réu. Então, eu receberia 2. Só que como isso sai num alvará só, vai ter um alvará de 11, que o autor vai achar que é dele. Aí ele vai querer me pagar 1.100, que é 10% sobre o que ele recebeu. E tá errado, tem direito a 2. Mas até você fazer ele entender que esses 1.000 a mais é só seu, é sucumbência, porque ele não vai entender. Vai aí você tem que imprimir a sentença, desenhar para a pessoa, não, o seu é só os 10.000, esse extra é meu. Isso seria resolvido pela simples emissão de 2 alvarás. Mas não, parece que a ideia é realmente arrebentar com o advogado, né? E aí começa essa situação que ele tomou dinheiro mais do que foi combinado, nada disso. É que muitas vezes a pessoa acaba não entendendo essa situação da sucumbência. E aí você vai ter gente que tem paciência para explicar, e tem gente que vai ligar o dane-se e não vai querer explicar nada. É um problema muito sério. É exatamente isso, é um porre. Enfim, mas entendeu o que é sucumbência? Sucumbência é o valor pago para o advogado do vencedor, pago pela parte vencida. Ah, professor, sempre tem sucumbência? Todo processo que eu ganhar eu vou receber sucumbência? Não. Quando você estiver em uma demanda judicial em que a parte tiver justiça gratuita, a gente já falou sobre justiça gratuita, vamos imaginar que você advoga contra uma parte e a outra parte foi beneficiada pela justiça gratuita. Mesmo se essa parte perder, pelo fato dela ter justiça gratuita, você não vai receber sucumbência. O juiz vai fixar a sucumbência, só que ele vai suspender a exigibilidade. Você não vai poder cobrar a sucumbência, porque a parte tem justiça gratuita. Então, para você receber a sucumbência, você tem que advogar em face de alguém que não tenha justiça gratuita e vencer a ação. Beleza? Então, nesses casos, saindo vencedor, você recebe 2 vezes, né, de 2 pessoas diferentes. O que é como se fosse um prêmio para o advogado vencedor, um estímulo para que ele busque a todo custo a vitória, no caso, quando eu falo todo custo, dentro da legalidade, é óbvio, mas que ele se dedique para a vitória, porque ele sabe que se ele vencer, ele vai ter um extra. Então é como se fosse um estímulo. Oi. Então, os honorários de sucumbência somente. Perdão. A exceção é só quando a justiça é gratuita, não tem mais nenhuma, né? Que ele não receba. É que a gente tem que pensar também o seguinte: se tiver justiça gratuita, ele não vai conseguir cobrar imediatamente. Só que aí, tudo bem, não é um caso de justiça gratuita. Vai ter sucumbência? Vai. Mas ele vai conseguir receber? Aí vai depender se a outra parte vai pagar espontaneamente ou se ele vai ter que executar. Porque às vezes a outra parte não vai pagar espontaneamente e você vai atrás, e você vai atrás de executar aquilo lá e a pessoa não tem bens, não tem patrimônio, não tem nada para de alguma maneira, para de alguma forma te pagar, né? Então, sabe aquela situação que a gente sempre comenta do ganhar e não levar? Que a gente já falou isso várias vezes, né? Isso pode acontecer também na sucumbência. Então, Sim, entendi. isso é Mas possível. o que eu quis dizer foi o seguinte, é que eu interpretei mal. Tipo assim, então todo processo vencedor, exceto quando há justiça gratuita, o advogado vencedor ganhará honorários de sucumbência. É isso, né? Sim, nós Entendi. temos uma outra exceção, que é no caso dos juizados especiais. Nos juizados especiais cíveis estaduais, que é a Lei 9.099 de 95, se até primeiro grau, então se é uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau, o artigo 55 da Lei 9.099 diz que em primeiro grau não haverá custas processuais e nem sucumbência. Então, para ter sucumbência no juizado especial, isso é só a nível recursal. Isso também é uma outra exceção. Entendi. Beleza, obrigada. Imagina. E aqui entra uma outra situação do Gustavo. Contra o Estado tem sucumbência? Sim,
também é possível sucumbência contra o Estado. E uma outra coisa, Laís, mas isso foge da nossa área de processo civil, que é a questão trabalhista. Até a reforma trabalhista não havia sucumbência. Nós não tínhamos a possibilidade de honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. Com a reforma, hoje tem honorário de sucumbência. Mas na mesma lógica da justiça gratuita, mas é possível sucumbência sim na Justiça do Trabalho hoje. Antes isso não existia, antes da reforma. Beleza? Tudo certo? Vamos compartilhar aqui, que acabou saindo. Então, pedido certo é aquele pedido expresso, tranquilo, né? Segundo requisito do pedido é o pedido determinado. O que é pedido determinado, pessoal? Pedido determinado é pedido quantificado. Ou melhor dizendo, além de quantificado, porque vai quantificado se for valor, ou pormenorizado. Então, vamos lá. A gente tem que ter esses cuidados e a gente vai com a maior calma possível, porque eu quero que você entenda. É muito comum uma certa confusão entre pedido certo e pedido determinado, porque são conceitos muito próximos. Primeira coisa que você tem que entender, pedido certo é pedido expresso. O pedido foi expresso. E, além disso, a sua natureza foi identificada. Então, eu dou certeza quanto ao pedido quando eu identifico se eu quero um bem móvel, um bem imóvel, se eu quero um dinheiro, se eu quero um semovente, um animal, por exemplo. Isso é pedido certo. Um pedido identificado, um pedido expresso. A sua natureza foi verificada. Pedido determinado é o pedido quantificado ou pormenorizado. Então, por exemplo, se o meu objetivo é receber uma indenização em dinheiro, quando eu falo que eu quero receber uma quantia em dinheiro, ele é certo. Agora, quando eu falo o valor que eu quero receber, eu estou determinando o meu pedido. Estou quantificando ele. Quando eu falo que eu quero receber um veículo, um carro, eu estou tornando o meu pedido certo. Agora, quando eu digo qual é o carro que eu quero, a sua placa, as suas características, a sua versão, os seus itens de série, eu estou determinando ele. Então, a determinação é uma pormenorização, é quase que uma qualificação mesmo do pedido, uma discriminação bastante identificada daquilo que eu estou buscando. Então, se eu tenho por objetivo receber um animal, eu fiz um contrato onde adquiri ali um animal. E eu digo que eu quero um animal e se o meu pedido é certo. Agora, quais as características desse animal? Aí eu estou determinando o meu pedido. Exemplo típico sobre compra de animal. Então, quando você adquire um animal de um canil, por exemplo, um cachorro de um canil, normalmente você vai até um canil porque você está atrás de algumas características. Sejam características comportamentais, atreladas a determinadas raças, e também características físicas. Então, é muito comum, o exemplo bem clássico de livros compro um cachorro pequenininho, mas ele cresce. Compro um poodle toy, mas esse poodle toy está com 30 quilos. E não porque ele come demais, mas é porque ele ficou imenso, de grande mesmo e tal. Se eu fiz um contrato para aquisição de um poodle toy, e esse poodle cresceu, está com 50 centímetros, isso cabe uma demanda judicial, em que eu vou buscar por parte da pessoa que me vendeu um novo animal, ou uma indenização. Se eu quiser um novo animal, eu vou dizer, eu quero que ele me dê um animal. Isso é tornar certo o pedido. Agora, quais as características? Eu quero que seja efetivamente um poodle toy, da maneira como foi contratada, onde precisa respeitar o padrão oficial da raça. Isso é determinar o pedido. Beleza? Então, isso é a determinação. É essa quantificação, essa qualificação que eu faço sobre o meu pedido. Então, vou te dar um exemplo de uma ação de um amigo meu que aconteceu e foi julgada agora há pouco tempo, envolvendo animais. Esse meu amigo, amante de animais, comprou 2 filas, 2 cachorros da raça fila brasileira, de um canil aí. Nem me lembro a cidade do canil, mas lindos os filhotes, eu me lembro que eu conhecia os cachorros. E ele fez o protocolo da vacinação certinho. E aconteceu que, antes de terminar o protocolo,
mas o protocolo sendo realizado a contento, os 2 animais morreram com parvovirose. Então, eles foram acometidos de uma doença essa que a vacina deveria ter protegido. Então, diante disso, ele ingressou com uma ação contra a empresa que faz a vacina, por falha na vacina, para que ele fosse indenizado no valor que ele gastou com os animais. Acompanhei um certo ponto, porque ele é advogado, e ele fez a ação e tal, mas chegou um momento que tinha uma audiência, que era audiência para ouvir testemunhas. Ele é de Londrina, ele me ligou, pediu se eu poderia ir a Londrina para fazer audiência para ele, que ele ficava muito nervoso, não pela audiência, porque ele é um excelente profissional, mas como era uma questão própria, ele ficava muito abalado por tudo que tinha acontecido. Então ele preferia que tivesse alguma pessoa lá para fazer as vezes de advogado, e ele fosse só como cliente, só como parte mesmo. E de fato fui para Londrina fazer essa audiência para ele. Fizemos a audiência, participação de veterinário, um monte de coisa, e saiu a sentença condenando agora a empresa a pagar para ele o valor equivalente aos animais. Bom, se ele tivesse na petição inicial falado, eu quero que a empresa seja condenada a me dar dois cães, isso é um pedido certo. Ele me demonstrou, me identificou a natureza do seu pedido. Ele quer 2 semoventes, 2 cães, 2 semoventes caninos. Agora, quando ele diz da raça fila brasileira com determinada característica, porque ele comprou cachorros de bastante qualidade e tal, assim, porque esperava um temperamento, por causa do lugar onde ele morava, queria cachorro de guarda, enfim, ele está determinando o seu pedido, trazendo ali mais elementos, mais requisitos. Isso é pedido determinado. Bom, uma inovação que nós temos pelo nosso atual Código de Processo Civil. Olha o que fala o artigo 324, que diz que o pedido deve ser determinado. E, novamente, o pedido deve ser quantificado. Pessoal, antes do Código de 2015, eu não sei quantos já tiveram acesso a algum processo antes de 2015, né? O Código já tem aí seus 5 anos, então, normal é que vocês não tenham tido acesso a algo anterior a isso. Mas era extremamente comum, nas ações de indenização por dano moral, o seguinte pedido: pede-se que Vossa Excelência condene o réu ao pagamento de danos morais no valor que Vossa Excelência entender pertinente ou entender adequado. Então, era extremamente comum que os pedidos de condenação por dano moral não fossem quantificados, que o autor colocasse lá que Vossa Excelência fixe no valor que entender suficiente. Isso hoje não pode mais. É dever do autor quantificar, dizer qual o valor do dano moral que ele deseja. E isso é o que mais lógico temos. Pensa comigo, pessoal, se eu estou dizendo que eu sofri um dano moral e eu quero ser ressarcido, eu sou a melhor pessoa para dizer quanto que eu acho suficiente para me sentir ressarcido. E não uma pessoa que não passou pelo que eu passei, não tem o menor sentido. Então, hoje, o pedido genérico sobre dano moral não é aceito, a parte tem que corrigir a inicial. E isso é muito claro. O pedido tem que ser determinado, ou seja, ele não pode ser genérico, ele tem que ser quantificado, tem que ser preciso, delimitado nas suas pormenoridades. Isso é pedido determinado. Só que nós temos exceções. E aí entra o parágrafo 1º do artigo 324. É lícito, ou seja, é autorizado formular pedido genérico. Quando? E aí, inciso 1, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. O que seria aqui, por exemplo, uma ação universal? São exemplos mais difíceis de nós visualizarmos, mas eles são possíveis. Existe uma medida judicial que é uma medida que se chama arrolamento de bens. O que é essa medida de arrolamento de bens que nós conhecemos, né? Que existe? O arrolamento de bens, ele tem uma finalidade. Ele serve para identificar um patrimônio. Então, imagine a seguinte situação. Para você verificar como é útil a situação do arrolamento de bens. Vamos imaginar que existe um senhor que possui uma fazenda e ele tem lá 5 herdeiros. E ele falece. E nessa fazenda, um desses 5 herdeiros, ele
ele meio que cuidava, administrava da fazenda. Só que esse herdeiro não se dá bem com os seus outros irmãos. E existe uma dúvida muito grande, uma dúvida pertinente, de que esse irmão que cuida da fazenda desvia patrimônio. E quando eu penso em bem imóvel é difícil de desviar. Como é que uma pessoa vai esconder uma casa, um sítio, uma fazenda? Não vai. Só que quando eu falo de bem móvel, aí a coisa já muda de figura. Porque carro, tá certo, tá registrado no nome do falecido, então não é tão simples também fingir que ele não existe. Só que quando eu penso em tratores, colheitadeiras, são coisas que não têm um registro, não tem placa. Então é muito fácil da pessoa falar que não existe para irmãos que nunca foram na fazenda, por exemplo. Quando eu falo em quantidade de cabeça de gado, só quem está na fazenda sabe quantas cabeças de gado existem. Às vezes o cara faleceu, tinha lá 5.000 cabeças de gado. Ele aproveitou que faleceu, vende 4, deixa 1.000. Os outros nunca foram na fazenda, como é que vão saber quantas cabeças de gado tinha? Aí entra essa figura do arrolamento de bens, que é uma medida de mera documentação. Então, se ingressa com uma medida de arrolamento de bens, e ela tem um caráter emergencial, um caráter de urgência, onde o juiz vai mandar o oficial de justiça ir até o lugar e ele vai anotar tudo que é patrimônio, nesse nosso exemplo do falecido, para evitar que esse patrimônio se dissipe, que esse patrimônio se perca. Agora, se eu ingresso com uma ação de arrolamento de bens, como que eu vou quantificar o valor? É uma ação de caráter universal, porque eu quero identificar a universalidade do patrimônio, a totalidade do patrimônio, é nesse sentido o termo universal. Como que eu vou colocar valor? Não tem como eu colocar valor, porque eu nem sei quantas coisas tem. Como que eu quantifico? Não consigo quantificar. Aí eu faço um pedido genérico. E eu vou fazer um pedido genérico porque eu não consigo identificar todas as coisas. Eu quero, inclusive, encontrá-las. Esse é o ponto, sabe? Uma outra exceção de possibilidade de pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então, pense em uma ação de reintegração de posse, onde foi invadida uma propriedade sua, e você sabe que eles colocaram fogo em algumas partes da sua propriedade, mas você não sabe exatamente o que você perdeu. Você não pode entrar lá ainda. Então, você faz a reintegração de posse para você ter a posse de novo, e aí você vai verificar tudo que você perdeu. Então, no momento em que você ingressa com a reintegração de posse, não tem como determinar as consequências da invasão. Só depois que você tiver a posse reintegrada que você vai conseguir determinar. Então, eu tenho que fazer um pedido genérico, não tem como. E a última forma de pedido genérico, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então, nós temos ali algumas situações em que o valor, né, ou o objeto vai depender de algo que o réu tenha que fazer, de algo que o réu tenha que praticar. Então, nós temos algumas circunstâncias de obrigação de fazer, não sei se você já estudou direito civil, obrigações. E aí imagine que você tem lá uma obrigação em que o réu foi contratado para pintar o seu muro. E aí um dos seus pedidos, quando eu tenho uma obrigação de fazer, é que ele seja, ou que ele faça, ele vai ter um prazo para ir lá e fazer, ou então que eu contrate alguém e que ele pague essa pessoa que eu contratei para fazer o que ele deveria fazer. Ah, mas daí qual vai ser o meu pedido? Depende, se ele vier e fazer, tá tudo certo. Agora, se ele não vier fazer, o meu pedido é que eu possa contratar alguém e que ele vá pagar por isso. Então, nós temos essa situação de um pedido genérico de acordo se eu tiver diante de uma dependência de algo que o réu tenha que fazer para daí eu tomar uma decisão. Certo? Isso é pedido determinado. Por fim, como último requisito do pedido, nós temos que o pedido tem que ser coerente. E o que é um pedido coerente? Jovem, pedido coerente é um pedido que é resultado lógico da causa de pedir. E isso é muito importante. O pedido, ele precisa ser uma consequência lógica da causa de pedir. E eu coloquei como exemplo para você uma hipótese de indeferimento da petição inicial. O que é indeferimento? É quando a petição inicial não é aceita e o processo é arquivado. E aí nós temos lá no parágrafo 1º, considera-se inepta a petição inicial. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é uma petição inepta?
Petição inepta é uma petição bosta, uma petição ruim. Então, petição inepta, daí falando bonitinho, é uma petição que não preenche os requisitos da lei processual. Então, se a petição inicial foi apresentada e ela não preenche, não cumpre os requisitos do artigo 319, ela pode ser considerada inepta, de ser uma petição incompetente, de certa forma. Quando que eu posso considerar uma petição inepta? Inciso 4, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Eu tenho que ter coerência no meu pedido. Eu não posso pedir coisas absurdamente distintas, sobre as quais não tem o menor sentido. E só para a gente fazer um paralelo, se não tem causa de pedir, se não tem pedido, não tem pedido, e também não tem causa de pedir, isso também é caso de inépcia. Isso também é caso de inépcia da petição. Então, pedido indeterminado, ou se você quiser traduzir, pedido genérico, exceto nas hipóteses em que é permitido o pedido genérico, tudo isso é causa de inépcia. Narração dos fatos não decorre logicamente na conclusão, é como se fossem duas coisas completamente separadas. Jovens, eu já cansei de ver petição, normalmente petição de grandes empresas. O que acontece? Só para que você entenda, não é necessariamente que o advogado é descuidado, ruim e tal. Mas normalmente, quando um escritório é contratado para defender o Bradesco da vida, hoje, cada vez mais, esses bancos não têm um escritório próprio, no sentido de ter um departamento jurídico dentro da própria agência. Eles contratam escritórios, e aí jogam sobre esse escritório uma imensidão de processos para eles cuidarem, e assim, uma carga de trabalho gigantesca, e não necessariamente pagando-se bem por isso. E aí você percebe algumas defesas que os advogados precisam fazer a toque de caixa só para não perder prazo, e aí você vai ler a defesa do banco, não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Você apresentou sua petição inicial, contou uma história, aí você olha a defesa, nitidamente ele pegou uma defesa de um outro processo e só colocou no seu, para não perder prazo. Você acha que isso não acontece? Mas isso acontece. Isso é uma situação de inépcia absoluta daquela peça. Claro que nessa situação é da contestação, a gente não tem o efeito da inépcia da inicial. Mas eu tenho que ter um sentido, os fatos precisam conversar com a conclusão da petição. Tem que ter uma lógica, né? E eu não posso ter pedidos incompatíveis. Então, vou te dar um exemplo, que aconteceu uma circunstância de pedidos incompatíveis entre si e de uma incoerência dos pedidos. Me lembro de um processo em que o autor ingressou com uma ação contra a operadora de telefonia, contra a TIM. E durante a peça inteira, ele descia o cacete na TIM, dizendo que a TIM presta um serviço de péssima qualidade, falando tudo o que muita gente teria vontade de dizer para a TIM. Se você é cliente da TIM, você sabe o que eu estou dizendo. E hoje isso não é mérito exclusivo da TIM, tá tudo uma porcaria mesmo, fazer o quê? Enfim, mas ele gasta a petição inteira dele falando muito mal da TIM, como a TIM maltrata os seus clientes, como é uma empresa ruim, que desrespeita as pessoas, enfim, tudo uma porcaria. E dizendo isso literalmente. E aí, diante dessa situação, ele questiona, ele pede uma ação, ele pede danos morais pela má prestação de serviço de telefone. Só que não teve ali uma circunstância específica no sentido de ele foi negativado indevidamente, ele teve o sinal bloqueado, nada disso aconteceu. Ele só estava insatisfeito com o serviço prestado e reclamava excessivamente. E diante dessa sua insatisfação, ele queria dano moral. E além disso, ele queria também que a TIM fosse obrigada a prestar um serviço, fosse obrigada a prestar para ele um serviço adequado de telefonia, que fosse um serviço bacana, e tudo mais. Qual que era o problema desse tipo de processo? Se a pessoa está tão insatisfeita com a sua operadora de telefonia, a ponto de falar tudo o que foi falado, porque não era só uma situação de que
o serviço é ruim, eles precisam melhorar, mas eu estou satisfeito. Não. A fala toda da petição é que eu estou absurdamente insatisfeito, que é uma vergonha. O tempo inteiro não havia nada, pelo menos no argumento, que demonstrasse qualquer tipo de felicidade com a operadora de telefonia. E aí vem no final do processo, ele pede para continuar sendo cliente da TIM. Isso é uma coisa um pouco estranha. E aí eu quero dano moral, porque o serviço é uma porcaria, mas ao mesmo tempo eu quero continuar sendo cliente. Ainda mais hoje em uma situação de portabilidade, em que a pessoa mantém o número, só muda de operadora. Então isso foi questionado durante a sentença com uma certa incompatibilidade. Não que ele não pudesse querer continuar a ser membro da TIM, mas então, muito provavelmente, a sua insatisfação não era tão grande assim, como ele demonstrava. Porque se a pessoa está tão revoltada assim, ela que mude de operadora. Então, aí nós temos algumas situações de incompatibilidade, de incoerência. Então, eu quero algo, mas eu não entendo como isso vai fazer. A mesma situação de incoerência nós verificamos quando eu tenho um casal que quer fixar alimentos, mas eles não querem se divorciar. Isso é uma circunstância de completa incompatibilidade. Então, para eu ter alimentos fixados em favor do filho, eu preciso ter, no caso, um rompimento, a guarda fixada em favor de alguém ou em favor de ambos, mas o filho tendo uma residência ali fixada, reconhecida, e aí sim eu vou falar em pensão. Agora, eu quero continuar casado, quero continuar morando junto ou não, mas eu quero estabelecer um direito de pensão. Isso não tem o menor sentido. Eu estou diante de uma incompatibilidade. Se eu quero pensão, eu preciso pensar em uma questão de divórcio, pensar em uma questão de guarda. Aqui nós estamos falando dessas incompatibilidades, dessas incoerências que nós muitas vezes verificamos. Tudo bem? Pessoal, o próximo assunto é a acumulação de pedidos, mas nós não começaremos a falar sobre acumulação de pedidos hoje. Vamos tratar da acumulação de pedidos amanhã. E aí a gente vai dar continuidade a isso. Caso você tenha alguma dúvida até aqui, me envia, beleza? No mais, eu estou sempre à disposição, você sabe disso. A gente vai se falando então. Espero que você tenha uma boa noite. Nós estamos com um clima muito gostoso para dormir, só péssimo para tomar banho, mas para dormir tá muito bom. Então que você tenha uma boa noite aí, a gente se vê amanhã. Beleza? Qualquer dúvida manda para mim. Tudo de bom, gente. Beijos e abraços. Até. Tchau, tchau. E acabou? Alguém sabe como é que troca o nome aí?